Bom dia, amados irmãos, a paz de Cristo. Venho trazer para vocês a mensagem de Deus hoje, que está em Marcos 4:24. Na primeira parte, Jesus fala: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. E aí vocês me perguntam o porquê disso. Quando Jesus fala isso, ele ressalta a importância da gente prestar atenção no que a gente está ouvindo. Porque ao ouvir certas coisas, aquilo fica na nossa cabeça. E aí a semente foi plantada, da mesma forma que o evangelho é plantado quando a semente é falada, né? Da mesma forma que o evangelho é plantado quando alguém vai e evangeliza, da mesma forma coisas ruins também são plantadas quando a gente ouve. Então por isso que a gente precisa prestar muito atenção ao que a gente está ouvindo. Quando Jesus ele fala isso, ele ressalta a responsabilidade. Nós somos responsáveis por controlar o que ouvimos e devemos evitar doutrinas falsas e subversivas. E quando ele fala ser responsável, porque quando a gente ouve uma música que não agrada a Deus, uma música com uma letra pesada, com uma letra que tem blasfêmia, com uma letra que é contra tudo que Deus fala, a gente é responsável. Porque se a gente está em algum local que está essa música, a gente sai. Se a gente está na internet e essa música, né, toca no YouTube, né, por algum motivo, você tem o dever de sair, de tirar aquela música. Quando você ouve conversas que não agregam em nada, que trazem coisas negativas, você está sendo responsável. Então, assim, se você está no meio, né, no ambiente de trabalho, que conversas não são legais, saia daquele ambiente, daquele momento, né, ou deixe claro para as pessoas que, que você não quer estar naquele momento ali de conversas que não agregam em nada, com conversas que trazem fofocas, trazem murmurações ou coisas negativas. Né? O impacto. A informação correta pode moldar nossas vidas e decisões, da mesma forma que coisas negativas, informações negativas. E devemos estar atentos às mensagens que recebemos. A gente precisa estar muito atento ao que a gente ouve. Né? As pessoas acham que a gente é muito passivo em relação a ouvir, mas não, a gente tem que ser ativo. Né? A gente tem que se tem pessoas que fazem fofoca, sai do meio dessas pessoas. Se você está no meio de pessoas que murmuram, não fique naquele meio murmurando também. Né? E então, outro ponto é a prática. É essencial aplicar o que ouvimos, pois quanto mais entendemos, mais poder teremos sobre a vida espiritual. O que isso quer dizer? Quando a gente ouve uma mensagem de Deus, quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente ouve a propagação do Evangelho, né, de diversas formas, quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve uma música que louva a Deus, a gente precisa estar colocando em prática o que a gente ouve. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve uma mensagem do pastor ou da pessoa que está trazendo a mensagem, né, e uma mensagem de Deus, a gente precisa pôr em prática, né, aquilo, porque é assim que a gente luta contra o mal, né, colocando em prática tudo que Cristo deixou pra gente, nos ensinou, tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nesse dia eu faço um alerta muito sobre as músicas que a gente tem ouvido. Sabe, muitas vezes você ouve uma música em inglês que você acha legal, a batida, o toque, né, e muitas vezes você não entende a letra. Então, assim, você está ouvindo aquilo e muitas vezes aquilo tem uma mensagem negativa, uma mensagem, né, que exalta e adora o nome do diabo, sabe? A gente precisa estar muito atento a isso, principalmente no meio pop, né? Nesse meio pop, né? Tem tido muitas músicas, né, com foco no diabo também, no rap, entre outras músicas, né, no rock, entre outros estilos. Então, assim, a gente precisa estar ouvindo músicas que agreguem, né? Não necessariamente um, um, um louvor, uma adoração, tudo bem, mas assim, músicas que agreguem, pega a letra, vê se faz sentido. Poxa, essa música aqui é romântica, nossa, música bonita. Então, assim, você pode ouvir, mas assim, seja mais criterioso quando for ouvir. Presta atenção no que está sendo dito na música. Muitas vezes até em próprias músicas que se dizem gospel, né, as letras já não estão muito legais. Então, assim, quando você for ouvir uma música, principalmente uma música que você gosta, preste atenção, sabe? Pega a letra, lê, poxa, faz sentido isso? Isso tem a ver com as coisas que Deus está trazendo, com as coisas que Deus quer para a minha vida, com as coisas que Deus tem falado na igreja. Será que isso faz sentido, né, para me ouvir? Isso está me agregando alguma coisa? Isso está sendo positivo para minha vida de alguma forma? E se a resposta for não, não ouça,
né? Se você está ouvindo uma música, nossa, aquela música em inglês é muito legal, ouvi a batida, ouvi na academia, ou eu vi em algum lugar, vai lá, pega a letra, bota lá no site, né, na tradução, poxa, essa música não é tão legal, parecia que era uma música boa, mas não é. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, a gente precisa estar muito atento ao que a gente está ouvindo, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele quer destruir sua vida, ele quer destruir sua família, ele quer destruir seus sonhos. E muitas vezes a porta de entrada é uma música, muitas vezes a porta de entrada é uma conversa, uma fofoca, uma murmuração. Então, assim, a gente precisa estar fechando essas brechas, porque se o inimigo entrar, ele vai acabar com tudo. Então, assim, fiquem atentos, né? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, que o Senhor dê discernimento a todos vocês, que a graça de Deus seja derramada sobre suas vidas. Eu vou estar orando agora, né, para que a gente possa estar mais atento a isso e que Deus nos dê discernimento quando a gente estiver ouvindo certas coisas. Amém? Soberano Deus, amado eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado de ouvir, Pai, coisas boas, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, de seguir o Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Te pedimos, Pai, que nos dê discernimento, Pai, nos momentos que estivermos ouvindo, Pai, coisas que não agregam, Senhor, para que a gente possa sair desses meios, Senhor. Agora, Pai, se for no caso de uma música, Pai, que a gente tenha discernimento, Senhor, né, para entender se essa música condiz ou não com a Tua palavra, Pai, e que se não condizer com a Tua palavra, Pai, que a gente possa se afastar, Pai, dessa música, que a gente possa nunca mais ouvir essa música, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que a gente tenha, Pai, e que a gente seja mais criterioso, Pai, ao ouvir coisas, ao ouvir, ver filmes, Pai, ao ouvir coisas que não agregam em nossas vidas, Pai, que a gente possa, Pai, ter esse senso, Pai, de temor e de zelo, Pai, pelo que ouvimos, Pai, e pelo que falamos também, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai, abençoe cada vida, Pai, que está vendo essa mensagem no dia de hoje. É o que te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Deus abençoe a todos.